Olá, eu uso com muita frequência uma frase: só pode cobrar o que for ensinado. Você só pode cobrar o que for ensinado. E eu uso com muita frequência essa frase. E as pessoas que me conhecem sabem disso e já me ouviram falar muito dessa frase. E hoje eu quero falar um pouco sobre ela. Eu quero explicar um pouco sobre isso. Só pode cobrar o que for ensinado. Quando a gente fala de ensinado, ensino, já remete logo o pensamento à escola. E aí, raciocina comigo. Imagine que você conhece uma pessoa que foi fazer uma cirurgia plástica. Foi lá fazer uma lipoaspiração. Pronto, tá cheio de clínica, tá cheio de cirurgião plástico, tá cheio de médicos que fazem esse procedimento de lipoaspiração. E durante o procedimento, porque ele é um pouco invasivo, né? Uma das técnicas mais usadas, eles colocam um caninho, fura ali a região onde tem a gordura, é um caninho com um tipo de aspirador e ele vai aspirando a gordura. Ok, se não souber manusear aquilo direito, acaba perfurando algum órgão. Né? E se perfurar de maneira grave algum órgão vital, acontece da pessoa morrer. E nós temos casos de pessoas que foram fazer lipoaspiração e morreram. Sim. E aí um processo em cima desse médico e corre o risco do médico, inclusive, ser preso. Mas se ele não for preso, pelo menos ele vai perder a licença dele de clinicar, vai ter um processo civil e aonde ele vai ter que pagar um dinheiro, uma indenização para a família, alguma coisa nesse sentido. Essa história não seria uma única vez que teria acontecido, certo? Ok. Mas veja a minha maneira de pensar. Quando alguém comete uma falha grave no exercício da sua profissão, três coisas podem ter acontecido: imperícia, imprudência ou negligência. Imperícia, imprudência ou negligência. Quando a gente fala de imprudência, culpa da pessoa. Quando você fala de negligência, culpa da pessoa. Mas e se for imperícia? O que é imperícia? A pessoa não soube fazer. Então ela teve lá um procedimento que ela vendeu aquele procedimento, alguém pagou aquele procedimento e foi lá, o procedimento foi mal feito e a pessoa perdeu a vida por uma imperícia. Ele não sabia direito o que fazer, ele não conhecia exatamente todas as diferenças anatômicas entre um ser humano e outro, e em algum momento ele cometeu uma falha grave por imperícia, ele não sabia. E aí a pessoa morreu. Tá. A imperícia, eu imputo a culpa a quem treinou aquele profissional. Continua no raciocínio. Para você entrar numa faculdade de medicina, você faz um vestibular, ok? Sim. Isso é um dos vestibulares mais concorridos que a gente tem aqui no país e acho que no mundo. Né? E você faz um vestibular. E este vestibular, ele atesta que você está apto a entrar no curso de medicina. Ou seja, você tem os conhecimentos básicos, que agora, em cima desses conhecimentos básicos, serão colocados conhecimentos específicos de medicina. Está concordando comigo? Vamos continuar. Você entra na faculdade e, dependendo do regime da faculdade, se ele é semestral, se ele é anual, a cada período você é avaliado. Tem as provas, as avaliações, os trabalhos, conceito do professor, e de tempos em tempos, ou semestralmente ou anualmente, você é avaliado para ver se você avança ou se você não adquiriu os conhecimentos suficientes daquele período, então você repete de ano. Né? Você repete de período, você faz novamente. Carrega DP, né? Matéria de dependência, essas coisas, mas você não continua se você não for aprovado. Está acompanhando comigo? Ok. Então, durante 5 anos ali da faculdade de medicina, que é um dos cursos mais longos, né, que temos, você, periodicamente, você é avaliado e alguém diz que você está apto para continuar. Você assimilou aqueles conhecimentos e agora você vai ter um novo período onde você vai assimilar mais conhecimentos e assim por diante, até que alguém lhe dá um diploma.
E este diploma diz para a sociedade o quê? Este profissional está apto a exercer esta profissão. Ele pode ser médico. Você pode confiar. Está aqui o emblema da universidade, da faculdade, está aqui a assinatura do reitor, do diretor, né? Ou seja, esta pessoa está aprovada. No caso da medicina, ainda faz residência, ainda faz alguns exames, e essa pessoa entra, inclusive, no Conselho Regional de Medicina, que é outro que avaliza aquele profissional. Veja, durante esse período todo, este aluno gastou um dinheiro. E mesmo que seja uma universidade pública, alguém pagou. Se não foi ele, foi o governo. E se foi o governo, também foi ele, os familiares, eu, com os nossos impostos. Ou seja, alguém pagou para aquela pessoa receber aqueles conhecimentos. Certo? Certo. Além dessa instituição e dessas pessoas receberem o dinheiro em troca do ensinamento que está sendo dado, elas têm o poder de dizer se essa pessoa está apta ou não para o mercado de trabalho. Então veja, depois de muitos anos, depois de muito dinheiro gasto, depois de muita avaliação, esse profissional está no mercado e comete uma falha por imperícia. E a culpa é dele? O processo é só nele? Entendeu meu raciocínio? Tem que ir atrás da instituição que o formou. E agora a frase do início do nosso vídeo. Você só pode cobrar o que foi ensinado. Ele tem lá as provas, ele passou naquela matéria. Olha, é muito provável que, se for investigar o período de ensino dele, é capaz que tenha alguma prova que teve uma questão que ele errou. Ele não soube responder. E talvez essa questão que ele errou na prova porque ele não sabia, ele não tinha conhecimento. E naquele momento ele errou na prova, agora ele errou na vida, no exercício da profissão e matou uma pessoa. Ele não pode ser culpado sozinho, isolado. Quem ensinou tem que ser culpado, tem que ser responsabilizado. Vou contar um caos aqui, meu. Uma das minhas filhas repetiu de ano. E antes dela repetir de ano, eu fui chamado e o coordenador quis conversar comigo, explicando que ela era uma boa aluna, que ela fazia todos os trabalhos, que ela não faltava, porém ela não teve nota suficiente para passar de ano. E ele todo cheio de cuidados comigo, dizendo que, olha, a gente ainda tem o conceito do professor, então se o professor der um conceito máximo, talvez ela possa passar de ano, né, no conjunto aí, na média, mas eu não indico porque pelas notas dela, ela não aprendeu. E a gente passar ela de ano, ela vai ter mais dificuldade ainda no próximo ano, porque ela não adquiriu os conhecimentos deste ano, então ela não deve, eu sugiro que a gente não force a barra para ela passar de ano. E aí eu virei para esse coordenador e disse, ok, concordo, o senhor está correto. Se ela não aprendeu, se ela não tem os conhecimentos, ela não pode progredir. Ela tem que fazer de novo para aprender. Eu não vejo nenhum problema nisso. Aí ele se sentiu aliviado, ele falou, puxa, que bom que o senhor pensa assim. Não, porque tem alguns pais que falam assim, eu não quero meu filho repetente. Eu falei, não. Eu não tenho esse problema. Nós temos aqui um acordo comercial. Eu contratei a escola para ensinar minha filha. Então eu pago, vocês ensinam. Então se ela não aprendeu, ela tem que fazer de novo. O senhor está correto. Eu vou ficar satisfeito quando o nosso contrato for cumprido, porque a minha parte eu estou fazendo, eu estou pagando. E os senhores têm que ensinar. Se ela não aprendeu, ela tem que fazer de novo. Ele, que bom que o senhor falou assim, que ótimo. Eu falei, então tá bom, já que a gente está entendido, eu vou passar o número da minha conta corrente para o senhor. Ele, o quê? Não entendi. Eu falei, minha conta corrente. Veja, nós dois aqui concordamos que existe aqui uma relação comercial.
Eu contratei os serviços da escola. Eu pago e vocês ensinam. E o senhor está me dizendo que este ano ela não aprendeu. Então, se ela não aprendeu, vocês não fizeram a parte de vocês, que era ensinar. Eu fiz a minha, eu paguei, vocês não ensinaram. Não, não, veja bem, é que tem aluno. Eu falei, como assim tem aluno? Veja, ela está aqui desde o maternal. Agora nós estamos já aqui, acho que acho que era o 8º ano, o 7º ano, um negócio assim. E eu falei, ela está aqui todo ano, vocês estão validando que ela passa. Não, mas ela sempre foi uma aluna que teve dificuldade. Eu falei, ué, e vocês não fizeram nada? Vocês tiveram 7 anos para corrigir o seu método de ensino ou para dizer para a gente que a minha filha não tem o perfil de frequentar essa escola. O perfil dela não era para estar aqui estudando, ela tinha que estar numa outra escola, ela tem um perfil diferente dos demais alunos. Mas não, esses anos todos vocês receberam o meu dinheiro e agora chegou num momento que vocês perceberam que fizeram um monte de coisa errada, a minha filha não aprendeu, porque o senhor disse que ela é boa aluna, o senhor disse que ela não falta, que ela faz os trabalhos, que ela presta atenção, ela só não está indo bem nas provas, então significa que ela não assimilou. Então o senhor precisa devolver o meu dinheiro, a sua parte do contrato não foi cumprida, porque a minha responsabilidade é pagar e a sua é de ensinar. Nossa, ele ficou todo desconcertado, gente. Todo. Não, olha, bom. Aí eu falei, o senhor fique tranquilo. Eu não vou exigir o meu dinheiro de volta. Mas o senhor, por favor, lembre-se deste momento e agora veja com outros olhos como o senhor vai fazer com a sua parte do contrato. Quem são os seus professores? Qual é o método de ensino? E você está atingindo todos os alunos? Vocês precisam ser honestos. Se vocês aceitaram a minha filha e todo ano vocês vão aprovando e passando ela de ano, significa que ela está indo bem? Você não pode simplesmente, num determinado momento, falar, mas agora a culpa é dela. A culpa não é dela. São vocês que estão ensinando. Você só pode cobrar o que foi ensinado. Bom, pode ter sido pura coincidência, mas passou alguns meses, esse coordenador pediu demissão e ele foi embora. E eu não mudei o regime. Com essa minha atitude, eu não mudei muita coisa. Mas eu, pelo menos, mostrei para uma pessoa que era responsável por uma parte importante da vida de outras pessoas, que é ensinar, e que você precisa ter muita responsabilidade quando você assume essa tarefa de ensinar, né? Essa semana está sendo matéria, 2 dias seguidos, nos jornais da Globo, uma cena de 2 policiais que parece que tem 2 suspeitos de furto de um carro, suspeitos, né? Porque enquanto não é condenado a gente não pode usar outra palavra, mas parece que 2 rapazes roubaram um carro, houve uma denúncia, eles perseguiram, na fuga o carro bateu num poste, parece que eles ficaram meio ou desacordados ou meio atordoados, e a cena que alguém filmou só mostra as portas abertas e os 2 policiais colocam a arma para dentro e fazem um monte de disparo. Parece que 10, 15 disparos fizeram contra 2 pessoas e mataram 2 pessoas. E tudo indica que aquilo foi assassinato, né? Porque as investigações preliminares estão dizendo que é o indício de arma plantada e essa arma que estava lá não foi disparada. Bom, a evidência é muito forte. É bem provável que esses policiais cometeram imperícia, imprudência ou negligência. Veja, eles parece que já estão presos. E aí que eu pergunto, responsabilidade só deles? Será que esses 2 policiais, primeiro, quando eles foram admitidos, foi feita uma avaliação de perfil, um perfil psicográfico, alguma coisa assim, um perfil profissional, uma avaliação psicológica para saber se eles tinham condições de ingressar numa carreira, numa profissão que é extremamente violenta e que gera muito estresse? Será que teve uma boa avaliação na admissão dessas pessoas? E segundo, será que teve um bom treinamento? Eles foram bem treinados? Porque se eles não foram bem treinados, você só pode cobrar o que é ensinado. E se eles foram
bem avaliados e se eles foram bem treinados, então a gente tem que agora sim investigar a imprudência e a negligência. Mas se for imperícia, precisa responsabilizar quem fez esse teste de admissão e quem deu o treinamento. Não, mas o treinamento ele não é suficiente e quem ministra o treinamento não tem muito o que fazer, porque a carga horária é insuficiente. E olha, eu sou militar da reserva, eu já dei treinamento de segurança e eu sei como isso funciona. Sim, a carga horária é insuficiente. Veja, eu dava curso de tiro para vigilantes, e aí o cara, para fazer a reciclagem, ele dava 17 tiros, sendo R$5 e 12 de festim. É insuficiente. Mas devido aos custos e cumprindo o mínimo da legislação, legislação, então vamos culpar os políticos, não é isso? Isso, então, se tem uma legislação que limita verbas, que estipula carga horária, procedimentos, e aí a culpa então não é do instrutor que treinou, é o sistema todo que foi aprovado pelos políticos. Então vamos culpar os políticos. Tá. Quem colocou os políticos lá? Ah, fomos nós. Então, minha gente, a gente não pode ser hipócrita, tá? De novo, você só pode cobrar o que foi ensinado. Se o que foi ensinado foi deficiente, se por um problema de sistema incorporado e que se baseia numa legislação vigente, que foi criada pelos políticos que nós colocamos sentados naquelas cadeiras para legislar, tem sangue na nossa mão naquele assassinato. Não vamos nos omitir da culpa. Ninguém na cadeia, ninguém no ciclo, a pessoa lá na ponta, a minha filha que reprovou, ela está lá na ponta. O médico que perfurou um órgão numa sessão de lipoaspiração, ele está na ponta. O policial que atirou em demasia, de maneira totalmente agressiva e desnecessária, ele está na ponta. Mas quem é a sociedade que conduziu para aqueles procedimentos? Nossa, Sérgio, agora você foi longe demais, então tudo é culpa nossa? Que bom se você chegou a essa conclusão. Porque quem vive em sociedade precisa de regras. E quem dita as regras é a sociedade. E isso é um ciclo vicioso, tá? Você não sai disso. Viver em sociedade depende de regras, quem dita as regras é a sociedade. Para viver em sociedade eu preciso de regras, quem dita as regras são a sociedade. Se alguma coisa nesse ciclo está errado, a culpa é de nós, da sociedade. Entendeu que esta frase só pode ser cobrado o que for ensinado? Ela é muito mais profunda. Se nós não fizermos o nosso papel, cumprindo as regras da sociedade, e uma das primordiais é ser cidadão e votar, porque é uma regra que está lá e foi a sociedade que estipulou. Não, Sérgio, eu não criei essas leis. Quando eu nasci, elas já existiam. Ok, então tá, é responsabilidade sua mudá-las. Se elas não atendem mais à sociedade, mudá-las. Aliás, acho que é um clamor hoje da sociedade e as pessoas não sabem muito bem o que fazer, então vão se informar, vão ficar esclarecidas. Se você precisa mudar as regras da sociedade, as pessoas que estão hoje na política, elas não querem que mude. Elas estão na zona de conforto, daquele jeito está muito bom para elas. Cabe a nós fazermos alguma coisa para mudar essas regras. E parar de culpar quem está na ponta. Entendeu? Se você concorda com esse meu raciocínio, compartilha com alguém, tá? E para continuar assistindo, segue a gente nas redes sociais. Tem mais comentários e mais dicas que a gente vai passar por aí. Até a próxima.